Eu vou pedir a Lucimara, que é a nossa companheira também de classe, para fazer uma prece agora, pedindo a presença de Deus em nosso meio. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por essa noite maravilhosa, aqui onde todos nós nos encontramos para ouvir a Tua palavra. Amém. Que essa palavra, Senhor Deus, seja sempre aquilo que nós sempre estamos querendo aprender mais, ouvir mais e aprender, Senhor. Que Deus proteja nossas famílias que estão em casa e todos que estão aqui. Amém. Que possamos sair daqui com esta palavra e mostrar, ensinar muitas outras pessoas que precisam ouvir essa palavra, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Nosso assunto hoje está no 6º livro da Bíblia. Então, a palavra da tua Bíblia no livro de Josué. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Nós vamos começar no capítulo 1, verso 1. Dona Adair, por favor. Deus fala a Josué e Camila. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Algumas semanas atrás, nós estudamos a história de Moisés. E a história de Moisés termina de uma maneira espetacular. Moisés é uma das poucas pessoas que nós sabemos, por nome, que está no céu nesse momento. Não é regra isso na Bíblia, hein? Não está escrito em nenhum lugar da Bíblia que gente boa, quando morre, vai para o céu. Não. O padre pode falar o que ele quiser, mas isso não é bíblico. Agora, existem algumas exceções. Moisés é uma delas. A Bíblia diz que Moisés está no céu, apesar de não ser a regra. Muito bem. Moisés tinha morrido. Moisés tinha morrido. O povo de Israel ainda não tinha chegado no destino. E agora então surge uma nova liderança escolhida por Deus. E o líder chamava-se Josué. Você sabe que todo nome na Bíblia tem um significado. Não era como nos dias de hoje, que você chama o sujeito de X ou de Y ou de Z, e ninguém sabe o que quer dizer X, Y ou Z. Certo? Nos dias da Bíblia, os nomes tinham algum significado. Portanto, a pergunta é a seguinte: o que quer dizer Josué? O nome Josué tem um significado espetacular. Se você não conhece da origem desse nome, você vai se surpreender. Olha só, comigo aqui, ó. Tem 2 nomes na Bíblia, 2, só 2. Um no Velho Testamento, outro no Novo Testamento, só 2. Um no Velho, um no Novo. O significado desses nomes é Deus ou Jeová é salvação. Um no Velho, sujeito que nasceu para receber o nome Deus é salvação, e um no Novo Testamento, que também nasceu para receber o nome Deus é salvação. O sujeito do Velho Testamento, com o nome Deus é salvação, é Josué. Agora vem a surpresa: quem é aquele do Novo Testamento? Comigo aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, Josué é uma aportuguesação de um nome hebraico. E em hebraico, a pronúncia disso daqui é mais ou menos como Yehoshua. Era assim que a mamãe chamava ele. Yehoshua. Yehoshua. Muito bem. Agora, o Salvador da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo, o nome Jesus passou por uma série de idiomas até chegar a nós. Nós conhecemos Jesus em português, mas não era esse o nome que Maria chamava ele. O Jesus do português veio do latim. Em latim é Jesus ou Iesu. Tira o S. Se você tirar o S
de Jesus, isso aqui é latim, isso ou Jesus. E por sua vez o latim é uma adaptação do grego. Se você ler a Bíblia em grego, e lembre-se que o Novo Testamento todo foi escrito em grego. Então, se você ler a Bíblia toda em grego, o nome que aparece lá não é Jesus e nem Iesu, aparece Iesus, tem um O e um S no final. E o nome Iesus é uma adaptação do aramaico ou do hebraico, e em hebraico, isso aqui é grego, né? E em hebraico, o nome Iesus é pronunciado ou como Yehoshua, ou algumas pessoas preferem a pronúncia Yeshua. Resumindo, Josué é a mesma coisa que Jesus, ok? A mamãe chamava ele de Yehoshua, provavelmente Maria chamava Jesus de Yehoshua ou de Yeshua. A diferença aí é só uma transição de idiomas. Tanto Jesus quanto Josué, na língua original, querem dizer a mesma coisa: Deus é salvação. Uau! Deus dá um conselho a esse que deveria ser a segunda geração de grandes líderes de Israel e a primeira geração. Bom, vamos deixar Deus falar com Josué. Josué capítulo 1, verso 7. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Quem está falando aqui é o grande Jeová do Sinai, o Deus de Israel, hein? E ele está dizendo para Josué o seguinte: olha, viva de que forma? Do jeito que você quiser, assim, faça o que você achar melhor. É isso que está escrito aí? Não, viva de acordo com apenas aquela parte da lei que convier a você, apenas aquela parte da lei que você acha que ainda é válida. Afinal de contas, Moisés já morreu, e se Moisés já morreu, a lei de Moisés morreu com ele. Foi isso que Deus falou para ele? Não. Deus disse para ele: viva, o que mais? De acordo com quanto por cento da lei? 100%. 100%. E agora vem a promessa: se você fizer isso, você terá sucesso. Pessoal, a gente tinha que abrir as orelhas agora. Comigo aqui, ó. Tem alguém aqui que o plano de vida é fracassar? Alguém que acordou hoje de manhã e disse: não, hoje eu vou perseguir o fracasso. Hoje eu realmente quero me dar mal. É assim que a gente faz? Sim ou não? Se você quer se dar bem, quem está falando aqui é o Deus de Israel. Você está entendendo? O Deus de Israel está falando: você quer se dar bem? Quer ter sucesso? Volta para as letras vermelhas. Viva de acordo com toda a lei. E vamos deixar o Deus de Israel continuar falando? Pastor Walter, Josué 1, verso 8, é o próximo verso. Olha a ênfase que o Deus de Israel dá a esse assunto. Por favor, pastor. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Pessoal, quando Deus fala, a gente tem que ouvir, né? Agora, Deus sabe que a nossa memória é passageira. Então Deus repete as coisas. E aqui Deus repete a mesma coisa 2 vezes. Se Deus, que é Deus, está repetindo 2 vezes, o que você acha? Está na hora da gente prestar atenção, né? Deus diz a mesma coisa. Josué, pega o livro da lei. O que mais? Dá uma olhadinha nele, é isso que está aí? Não. Estude. O que mais?
Dia e noite. Isso é em tempo integral. Ok? Nas universidades públicas, quem aqui passou por universidade pública sabe disso, tem lá um negócio chamado DRE, tempo integral, dedicação exclusiva. É isso que Deus está querendo, dedicação exclusiva, 100%. Quem fizer isso, qual que é a promessa? Então, se você é daqueles que querem se dar mal na vida, esquece isso. Melhor receita para se dar mal na vida é esquecer isso que está aqui. Agora, se você é da turma que quer ter sucesso, é bom sublinhar Josué 1:7 e Josué 1:8. Esse é um conselho de Deus para um sujeito que foi muito bem sucedido na sua vida. Nessa época, considerando-se que os 5 primeiros livros foi Moisés que escreveu, Ok? e ele está relatando isso daquele tempo, naquele tempo eles se baseavam em quê? Porque assim, por escrito não havia nada. Quando se fala em lei, naquela época da peregrinação do povo judeu, não tinha, do povo hebreu, não tinha ainda a Bíblia. Tá. Os 5 primeiros livros. Tá. Era aquela coisa de passar de pai para filho? Não, veja só. O povo de Israel já tinha escrita. Isso 1500 anos antes de Jesus nascer. Deus, quando entrega, e nós vamos falar isso depois, quando entrega a lei para Moisés, Deus entrega por escrito. Então já tinha coisa escrita. E Deus não escreveu em pergaminho, não escreveu em nada, escreveu em pedra. Ok? Moisés escreveu boa parte dos 5 primeiros livros da Bíblia e provavelmente o livro de Jó. Moisés só não escreveu a parte final do livro de Deuteronômio, que é a parte que fala da morte dele. Isso alguém escreveu. Mas Moisés escreveu em vida Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e 90% de Deuteronômio. E provavelmente escreveu também o livro de Jó. Então isso já ficava, já existia o livro da lei, isso estava escrito. Não era só os 10 mandamentos. Não. Os 10 mandamentos estavam em pedra, num lugar especial dentro do templo. Ok? Mas eles já tinham muita coisa escrita. O problema é que eles preferiram, como nós ainda hoje fazemos, esquecer aquilo que Deus pediu para a gente lembrar. E toda vez que você esquece de propósito aquilo que Deus pediu para você lembrar, você está correndo por conta própria. Tudo bem? Muito bem. Agora então chega um momento de transição na vida do povo de Israel. Nós vamos para o capítulo 4 de Josué, o verso 19. Dona Miralci, por favor. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado direito de Jericó. Agora então o povo de Israel, certamente a essa altura, muito mais do que 2 milhões de pessoas, 2 milhões já tinham saído do Egito, hein? Depois de 40 anos de peregrinação, bom, eles atravessam o Jordão, né? E veja só o que a Bíblia comenta a respeito disso, capítulo 5 de Josué, verso 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar pela terra, que o Senhor jurara a seus pais dar-nos terra que emana leite e mel. Esse verso faz um grande resumo do que foi o Êxodo. Saíram 2 milhões de pessoas do Egito. Ao longo do Êxodo, eles começaram a duvidar se Deus tinha realmente café no bule para tirar 2 milhões de pessoas pelo meio do deserto, arrumando água. Eu quero que você faça uma conta aí, quantas caixas d'água você precisa para dar de beber para 2 milhões de pessoas, sem contar cabrito, jumento, camelo e etc e tal. Ok? Então chega uma hora, e eles estavam no deserto, o pessoal sentia sede, duvidava de Deus, eles sentiam frio. O deserto é um frio desgraçado à noite, hein? De dia um calor insuportável, de noite é um frio medonho. De vez em quando eles sentiam saudade de comer carne. Eles foram duvidando da capacidade de Deus conduzi-los,
até que chegou uma hora que a paciência de Deus se esgotou. Ele disse: tá bom, já que vocês não acreditam, então vamos fazer o seguinte: vocês vão ficar andando aqui até morrer, e os filhos de vocês que nasceram no deserto, esses sim vão herdar a terra prometida. Dos 2 milhões de homens, quando a Bíblia fala em homens, está falando daquelas pessoas que já tinham família constituída, né? Dos 2 milhões de homens, aliás, dos 600 mil homens, mais ou menos 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, provavelmente só sobraram Josué e Caleb, 2. O resto da turma morreu, inclusive Moisés, Arão, Miriam, todo mundo morreu. E quem chega na terra prometida, fazendo a travessia do Jordão agora, era uma geração de pessoas que tinham nascido no deserto, e todas elas tinham menos de 40 anos de idade. Acima de 40 anos, só Josué e Caleb. E agora então, acontece um encontro inesperado para Josué. Nós vamos para o verso 13. Josué capítulo 5, verso 13. Dona Jane, por favor. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Josué sabia que ele tinha uma missão muito difícil. As cidades que eles precisavam conquistar, todas elas eram fortificadas. Todas elas eram defendidas por guerreiros. Josué liderava um grupo nômade de jovens, inexperientes. Eles tinham lutado muito poucas batalhas, e não fosse pela mão de Deus sustentando eles nos momentos difíceis das batalhas, eles teriam sido derrotados lá no deserto. Então era um povo que não tinha experiência para a guerra. E agora então Josué começa a preparar-se para a batalha. E enquanto ele está refletindo sobre como organizar melhor as forças dele, ele encontra alguém vestido na forma de guerreiro. Veja, era um sujeito que tinha uma espada na mão, e o sujeito para na frente de Josué. E Josué olha para ele e não sabe se ele era do povo. Josué provavelmente nunca tinha visto ele entre o povo de Israel, e podia ser que ele fosse dos inimigos do povo de Israel. Olha a resposta que Josué recebe, verso 14. Respondeu ele: não sou o príncipe, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Muito bem, preste atenção nesse detalhe. Isso vai se repetir em muitas outras histórias bíblicas. Às vezes ao longo da história aparece alguém na forma de um ser celestial, e a Bíblia às vezes se refere a ele como um anjo. Por exemplo, aconteceu com a esposa de Manoá. Nós vamos falar muito da esposa de Manoá, em especial do filho dela. Alguém especial veio para anunciar a essa senhora, nós não sabemos o nome dela, sabemos o nome do marido, que ela ia ter um filho especial. E a Bíblia diz o anjo do Senhor. Ok? Como é que a gente vai saber se é um anjo ou se é alguém muito maior do que um anjo? A chave para entender boa parte desses textos está no que acontece depois. Quando Josué viu que ele estava tratando com alguém que não era desse mundo, a pessoa claramente diz: eu sou o comandante do exército de Deus. Eu não sou nem do povo de Israel, eu também não sou da turma de Jericó, eu sou comandante do exército de Deus. Sou o ministro da guerra do céu. Muito bem. Josué se ajoelhou. Ok? Essa é a tendência de qualquer um que veja um ser celestial. Aconteceu com João quando ele recebeu as visões do Apocalipse. Ele viu alguém fora do comum e ele se jogou no chão para adorar. A verdadeira natureza desse ser celestial depende muito do que acontece logo na sequência, Fátima. Se for um anjo mesmo, daqueles com asinha e tudo mais, por exemplo, Gabriel,
jamais vai aceitar a adoração. Então, se Gabriel aparecer na tua frente, tua tendência vai ser se jogar no chão, até porque você não vai conseguir ficar em pé, tamanho é o brilho, ok? E aí, no que você fizer menção em adorá-lo, ele vai te pegar pelo pescoço e vai dizer: Fátima, levanta, porque nós somos frutos da mesma criação. Você é filha de Deus, eu também sou. Você não tem que me adorar, você tem que adorar a Deus. Agora, se esse ser celestial aceitar a adoração, então não se trata de anjo coisa nenhuma, ok? Se trata de uma das pessoas da divindade, quase sempre a segunda, nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Josué se inclina e adora. Qual que foi a reação do ser celestial? Diz para Josué: para com isso, tio. Nós somos fruto do mesmo Criador. É isso que Josué ouviu? Não. O ser celestial aceitou a adoração. Então ele não tinha de anjo, ele não tinha nada. Aí nós estamos falando da segunda pessoa da divindade, Jesus Cristo em pessoa. Tudo bem? E agora então Josué entendeu que ele devia ouvir o que esse representante de Deus tinha para dizer a ele, e ele faz a pergunta: você tem alguma instrução para mim? E agora então ele começa a ouvir alguma coisa sobre uma grande cidade que ficava perto dali. Nós vamos para o capítulo 6 de Josué. Nós vamos ler o verso 2, 3, 4 e 5. Então o Senhor disse a Josué: olha, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes, vocês todos, os homens de guerra. Devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, no 7º dia. Rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiros, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Essa é uma estratégia de guerra inusitada, né? O que eles deviam fazer? Primeiro, o povo devia seguir os sacerdotes, e eles deviam rodear a cidade quantas vezes? Uma vez. E deviam fazer isso num barulho medonho, certo? Não. Eles deviam rodear a cidade bem tranquilos, sem falar nada. E daí o que eles tinham que fazer? Voltar para casa. E no dia seguinte, o que eles tinham que fazer? A mesma coisa. Dar uma volta na cidade, quietinhos, e voltar para casa. E eles tinham que fazer isso quantos dias? 6 dias. Comigo aqui. O povo de Jericó morria de medo. Se você não está acreditando no que eu vou dizer, vem a semana que vem, que nós vamos falar mais de Jericó semana que vem, tá? Mas por enquanto só me deu o benefício da dúvida. O povo de Jericó morria de medo do Deus de Israel. Eles não tinham medo do povo de Israel. O povo de Israel eles davam conta, eles sabiam disso. Se fosse para brigar no tapa, eles ganhavam. O problema não era o povo de Israel, o problema era o Deus de Israel. Ele já tinha ouvido falar do Egito, e o Egito era uma grande nação nessa época. O Egito não foi fichinha para o Deus de Israel. Ele já tinha ouvido falar do Mar Vermelho, ele já tinha ouvido falar do maná, ele já tinha ouvido falar de uma porção de coisas, eles estavam apavorados. Muito bem. Eles se trancaram dentro da cidade, e quando o povo de Israel se ajuntou para dar a primeira volta, eu garanto para você que estava todo mundo tremendo que nem vara verde dentro de Jericó. E lá de cima das muralhas, que eram bem altas, eles olhavam para baixo e o povo dando volta na cidade, e a turma lá em cima pensando: uau, o que vai acontecer? E não aconteceu nada. E o povo de Israel deu a volta e voltou para casa. E o pessoal de Jericó pensou: bom, agora as muralhas vão cair, nós estamos tudo perdidos. Que nada, as muralhas não caíram.
Não aconteceu nada. Eles mandaram os caras para investigar se as muralhas tinham trincado. Não tinha acontecido nada, estava tudo certo. O pessoal de Jericó fez um UFO. No segundo dia, eles já não estavam tremendo. Mas pelo sim, pelo não, não é assim? Quando o pessoal deu a volta e voltou, e não aconteceu nada, eles pensaram, eu acho que o Deus de Israel está naquela fase do low battery, entendeu? A bateria está acabando, ele não tem mais força, gastou toda a pólvora que ele tinha lá no Sinai, não sobrou muita coisa para queimar aqui. Eu garanto para você que do quarto, do quinto, no sexto dia, o pessoal de Jericó estava morrendo de dar risada daquele bando de otário lá embaixo, otário na opinião deles, lá embaixo dando volta em torno de Jericó, o sol na pinha, e aí a turma lá em cima olhava e dizia, e daí, vai, quer um pouco d'água? Você está entendendo? Antes de chegar ao sétimo dia, o Deus de Israel fez o seguinte pedido. Na verdade era uma ordem. Josué 6, verso 18. Olha o que o Deus de Israel ordena a todos aqueles que no dia seguinte iriam participar da invasão a Jericó. Não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Deus de Israel disse a Josué rapidamente o seguinte: olha, amanhã os muros de Jericó vão cair. Vocês já deram 6 voltas. E não importa que o pessoal lá em cima da muralha está se matando de rir de vocês. Não importa. Pode ficar sossegado. Amanhã é o dia deles. Agora tem uma coisa. Lá dentro de Jericó tem muita coisa importante. Algumas coisas eu quero que vocês tragam para dentro do templo. Eram objetos de valor, em especial ouro. Agora, fora aquilo que Deus falando com Josué, né? Fora aquilo que eu quero que vocês tragam para o templo, ninguém vai pegar nada, nem um cadarço de sapato, nada, nada. Vocês vão destruir tudo, tudo, ok? E antes de você pensar que Deus é radical, eu não vou ter tempo aqui para tratar isso. Deus deu muito tempo para todo esse pessoal de Jericó e das outras cidades todas que seriam conquistadas. Eles tiveram muito tempo para se arrepender, ok? Então não comece a tirar conclusões apressadas de que Deus é um serial killer, nada disso. Deus deu tempo para todo mundo se arrepender. Todo mundo ali já sabia e já tinha se posicionado. Muito bem. Agora, a ordem era clara: ninguém deve tirar nada de Jericó para proveito pessoal. E aí finalmente chegou o 7º dia. Josué 6, verso 15, seu Renato. No 7º dia levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. E depois da 7ª volta vem o verso 20. Ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. No 7º dia, quando os sacerdotes tocam a trombeta, as muralhas caem. Tem gente que procura explicações na física para tudo, né? Como é que o Mar Vermelho se abriu? Não, Deus soprou um vento muito forte. Como é que as muralhas de Jericó caíram? Bom, os caras vão dizer o seguinte: não, o problema é o seguinte, as trombetas entraram numa frequência tão peculiar que as muralhas entraram em ressonância. Para de conversa fiada. Não existe explicação na física ao alcance daquilo que aconteceu ali. De fato, foi um ato soberano de Deus que fez com que as muralhas todas caíssem. Quanto de força, quanto de inteligência, quanto de poder militar o povo de Israel usou para conquistar Jericó?
que eles fizeram? Só andaram em volta da cidade. O que mais? Tudo bem? Quanto de poder militar tem nisso? Nada. O que aconteceu ali foi uma demonstração soberana do poder de Deus. O mesmo Deus que tinha dito o quê? Ninguém vai levar nenhuma recordação de Jericó para casa. Lembra disso? Ninguém vai levar nada, nem cabrita, nem um quadro que está na parede, nem uma nota de $100. Ninguém vai levar nada. Nada. É para destruir tudo. E aí aparece na história um sujeito que recebeu o nome de Acã. Josué 7, verso 1. Ricardo, por favor. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Algumas traduções dizem que esse sujeito achou uma capa babilônica muito bonita. Eu vou trazer para um português mais claro, ok? Ele achou um cara lá que tinha um terno Armani. As meninas me perdoem, mas provavelmente o sonho dos homens, eu tenho aqui um que trabalha de terno todo dia, é usar um Armani todo dia. O pastor Walter, ninguém tem problema. Se você acha do teu tamanho, uau, ok? Era um terno Armani muito bonito para meter fogo. O Senhor, Deus que me perdoe, isso aqui não pode queimar. Deus tinha dito que era para destruir tudo, menos o terno Armani, está entendendo? Esse aqui eu vou levar, porque sábado eu tenho que fazer a lição da escola sabatina. Esse terno é o meu tamanho. Você já imaginou eu e um terno Armani apresentando a lição da escola sabatina sábado? Muito bem. Esse cara resolveu que ia levar para casa o terno. E Deus tinha dito o quê? Pessoal, nós temos, presta atenção aqui, ó, que isso aqui não tem nada de brincadeira agora. Nós temos a tendência de esquecer aquilo que Deus pediu para a gente lembrar. Você está entendendo? Essa é a nossa tendência. Eu estou brincando aqui com a Acã e o terno Armani, tudo bem? Mas nós fazemos isso toda hora. Então é bom a gente não cuspir para cima. Quem cospe para cima, entendeu? Todos nós somos do mesmo barro de Acã. Deus fala e nós esquecemos. Por que Deus não destruiu a gente? Você vai ver que a história de Acã não termina bem. Eu não vou ter tempo de tratá-la aqui, depois dá a lida em casa. Por que Deus não destruiu a gente? Vou dizer para você por quê. Deus trata as pessoas de acordo com o conhecimento que elas têm de Deus. E apesar de que nós conhecemos bastante de Deus, muito de Deus, o nosso conhecimento de Deus é muito menor do que o conhecimento que Acã tinha de Deus. Quantas vezes você comeu de maná? Qual que foi o teu café da manhã hoje? Você teve maná no café da manhã? Não, né? Não. Acã comeu maná no café da manhã 40 anos. No deserto, 40 anos. Ok? O que nós vamos comer amanhã? Nós estamos num deserto, 2 milhões de pessoas. O que nós vamos comer amanhã? O Senhor proverá. O que tinha amanhã? Maná fresquinho. Acã ia lá fora, ok? Acã atravessou o Jordão em terra seca, junto com um monte de gente. Acã viu milagres atrás de milagres. Quantos milagres desse você viu? Acã viu a montanha, o Sinai, tremer como vara verde quando Deus falava com Moisés. Acã viu o rosto de Moisés brilhar, ele não conseguia olhar para Moisés. Moisés tinha que colocar uma toalha no rosto, porque as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Tamanha era a glória de Deus refletida no rosto de Moisés.
Quantas vezes você viu o rosto do pastor da tua igreja, o pastor Walter, o pastor Claudenir, o pastor Irineu? Quantas vezes você viu o rosto do pastor brilhar a ponto que você não podia olhar para ele, porque ele tinha passado a noite inteira com Deus? Aconteceu isso com alguém aqui? Não. Portanto, Acã tinha um conhecimento de Deus que você não tem. É por isso que Deus tem mais paciência com você. Percebeu? Muito bem. Mas assim mesmo, Deus ficou muito chateado com o povo de Israel, porque o povo de Israel, em particular Acã, escolheu esquecer aquilo que Deus tinha pedido para lembrar. E aí vem uma cidade com um nome diferente. O nome da cidade é Ai. Vamos para Ai, capítulo 7, verso 2. José enviou de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Beteavém, ao oriente de Betel, e disse-lhes: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Veja, Josué era um servo de Deus, sim ou não? Escolhido por Deus, sim ou não? Sim. Josué era perfeito? Não. Não. Perfeito só Jesus Cristo. Josué começou tudo errado aqui. Como é que começou a conquista de Jericó? Josué estava pensando no que ele ia fazer e apareceu quem? Jesus. E Josué termina esse encontro inicial com Jesus fazendo uma pergunta. A pergunta era: o que eu faço agora? Tudo bem? E aí Jesus disse para ele: você vai fazer assim, assim e assim. Lembram disso? Sim. Muito bem. Só que agora Josué já não era mais um principiante. Agora Josué era o primeiro de uma longa lista de grandes generais, militares, etc. e tal, de Israel ao longo dos tempos. O primeiro foi Josué. E a partir daí inaugurou-se uma dinastia militar em Israel espetacular. Recentemente passou pelo Moshe Dayan, lembra daquele cara com um tampão no olho? Espetacular, né? Nós tivemos outros grandes generais, alguns viraram primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, eu acho que até o Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro, já foi militar. Israel até hoje é assim. As meninas não vão gostar disso. Na Israel, assim, todo mundo tem que prestar 3 anos de serviço militar obrigatório, inclusive as meninas. Ok? Muito bem. Agora então Josué era um comandante que já tinha ganhado a batalha. Então ele já não era mais um sujeito começando, né? Então ele deve ter pensado o seguinte: bom, comandante do exército de Deus deve ter mais coisa para fazer. Nós vamos começar por aqui mesmo. Vamos ver como é que é. Veja, ele conversou com Deus? Não falou com ninguém. Ele mandou os espiões lá. Vamos dar uma olhada. Porque de repente vai que a gente percebe que os caras são muito fortes. Se os caras forem muito fortes, aí a gente conversa com Deus. Se não forem, a gente mesmo dá conta daqui. Vamos ver o que acontece. Josué 7, verso 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Uau! Ai. Tem um verso da Bíblia que é bom você não esquecer. Ele diz assim: o orgulho precede a queda. Ok? O orgulho precede a queda. A gente não sabe qual era o tamanho do exército de Israel, mas certamente eles tinham muita gente. Muita gente. Assim por baixo, mais de 500 mil de pessoas. Folgado. Ok? Foram os espias até Ai e chegaram à conclusão que a cidade era... Puxa vida, perto de Jericó? Se a gente deu conta de Jericó... Quem que tinha dado conta de Jericó, hein? Jesus. Bom, mas a essa altura eles já se consideravam, ok? Muito bem. Se a gente já deu conta de Jericó, de Ai deles. Tudo bem? Nós não precisamos nem incomodar o comandante do exército do Senhor. E eles voltam para Josué e dizem o seguinte: olha, seu Josué, veja só, general, não precisa ir todo mundo não. Vamos separar uns 2 ou 3 mil aqui, deixa a turma. Você sabe quando o time tem um jogo muito importante no domingo e tem que jogar na quarta-feira, ele escala o time reserva? Ok? Muito bem, a turma gosta de futebol, já balançou a cabeça. Estão entendendo o que eu estou falando, né?
Então, vamos fazer o seguinte, vamos guardar o principal do exército para a batalha importante. Isso aqui é partida de segunda divisão. A gente dá conta. Aliás, se nós tivéssemos ido em mais uns 3 ou 4, nós mesmos já tínhamos resolvido isso. Não precisávamos estar incomodando ninguém. Veja qual foi a decisão de Josué. Nós vamos ler o verso 4 e o verso 5, capítulo 7. Josué 7, verso 4 e 5. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até a pedreira, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Josué não falou com Deus, aceitou o conselho da turma, arrumou lá 3.000, pegou a turma da segunda divisão, né? E disse para eles, olha, vamos lá. E os caras foram. Chegaram lá, tomaram um couro, literalmente, 36 deles morreram, e os que sobreviveram correndo ladeira abaixo. E o pessoal de Ai saiu de dentro da cidade e disse, não, já que essa turma vai correndo, nós vamos atrás e vamos matando. E quando os 3.000 que sobraram, ou que sobrou dos 3.000, chegaram no acampamento de Israel e contaram para eles o que aconteceu, aí eles saíram de voos de águia para mergulhos de martim pescador, né? Eles chegaram à conclusão de que eles não iam conseguir ganhar batalha nenhuma, que eles estavam perdidos e que todos eles iam ser destruídos, né? Olha como termina aqui essa história. O povo ficou completamente desanimado, amoleceu o joelho. Você está entendendo? A história de Josué não termina aí. Eu não vou ter tempo para tratar o restante da história. Em casa, leia o restante do livro de Josué. Você vai ver coisas espetaculares. Agora, o que me interessa, como nós estamos fazendo reiteradas vezes nessa série, é tratar um pouquinho o que é que essa história nos ensina sobre Deus. Lembram quando Josué foi escolhido como o líder que deveria substituir Moisés? Deus deu a ele um conselho. Lembra disso? Qual que foi o conselho? O negócio que ele tinha que tomar cuidado de dia e de noite. Lembra disso? Tome cuidado com a lei. A pergunta que nós precisamos responder para entender como pensa Deus: qual é a lei de Deus? E essa resposta começa a aparecer no livro do Êxodo. Vamos para o Êxodo capítulo 20. Nós vamos começar no verso 1. Então falou Deus todas essas palavras. Quem está falando? Deus. Portanto, é bom você prestar atenção no que vai acontecer daqui para frente. E agora então Deus começa a falar, e olha o que Deus diz. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 7. Cláudia, por gentileza. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. O conselho de Deus para Josué foi o seguinte: olha só, Deus disse basicamente para Josué o seguinte: estude Êxodo 20. Estude Êxodo 20, começando de manhã. Estude Êxodo 20 na hora do almoço. Continue estudando Êxodo 20 até a hora de você deitar. E tudo vai correr bem para você. Essa é a promessa de Deus. E aqui começa uma série de itens que Deus
pediu para você não esquecer. O primeiro é assim, e aqui eu estou usando a nova tradução da linguagem de hoje, pode estar um português um pouquinho diferente na tua Bíblia, mas o sentido é o mesmo. O primeiro item é o seguinte: não adore outros deuses. Adoração só a Deus. Cuidado com essa palavra. Nós temos um uso incorreto para a palavra adoro em português. Muitas vezes você troca adoro por gosto. Você vê uma roupa bonita? Uau! Não. Cuidado. Adoração só a Deus. Ponto. E Deus fala claramente sobre isso em toda a Bíblia. Adoração só a Deus. Um anjo, eu mencionei para vocês aqui, um anjo se aparecesse aqui, ia jogar todo mundo de joelho. E não ia aceitar adoração. Ok? Adoração só a Deus. O segundo item que você não pode esquecer: nunca se ajoelhe diante de ídolos. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é essa adoração falsa. Você pode dar o nome que você quiser, veneração, seja lá o que for. Não se ajoelhe diante de ídolos. De fato, a única pessoa que você deve se ajoelhar é diante de Deus. E que Deus? Deus Criador do céu e da terra. Outra coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte: tem muita gente que diz, não, mas eu vivo no século 21 e hoje já não tem mais ídolos. Eu até nem sou praticante daquelas igrejas que tem estátuas, as pessoas se ajoelham. Eu nem acredito em nada, eu não tenho ídolos. Cuidado. O diabo é especialista em arrumar um ídolo com a carinha que você vai adorar. Tudo bem? Para muitas mulheres, a beleza física é um ídolo. Para muitos homens, a beleza física é um ídolo. Para outras pessoas, o dinheiro é um ídolo. Uma casa, um carro, um filho. Cuidado com isso. O que é um ídolo na prática? Qualquer coisa que tome mais tempo na tua vida do que o tempo que Deus está tomando. Então agora responda honestamente para mim. Quanto tempo você dedicou para Deus hoje? E quanto tempo para as outras coisas? O que realmente é importante na tua vida? Percebeu? Uma outra maneira de enxergar essa questão é a seguinte: de fato, a maioria das coisas que a gente julga importantes perdem a importância se você amanhecesse tendo a certeza de que está vivendo o teu último dia na Terra. Tudo bem? O que você vai fazer amanhã? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar as crianças, tenho que fazer compra no supermercado, tenho que pagar a conta no banco, tenho que fazer isso. Não, peraí. Amanhã à tarde, essa hora, você vai morrer. Portanto, você só tem 24 horas de vida. O que você vai fazer amanhã? Você está entendendo? Não, eu vou correr para a igreja, eu vou me acertar com Deus. Então já que você vai fazer isso no teu último dia de vida, que tal fazer em todos eles? Está entendendo? A gente perde muitas vezes a noção do que é importante. Muitas vezes. Desgraçadamente. Na maioria das vezes a gente está preocupado com os anéis, quando as coisas realmente importantes estão nos dedos. Tudo bem? Deus continua dizendo: tome cuidado com o meu nome. Olha, Deus aceita qualquer coisa, menos desrespeito. Por exemplo, o que Deus aceita? Suponha que você não acredita em Deus, ou que você seja um agnóstico. O agnóstico é aquele cara que não tem fé para não acreditar em Deus. E para não acreditar em Deus tem que ter uma fé medonha. Acreditar que você pode tirar esse mundo inteiro de uma evolução natural que ninguém consegue explicar e reproduzir em laboratório. Tudo bem. Bom, então
Então o cara não tem fé para ser um agnóstico, mas ele também não tem fé para acreditar em Deus, então ele está em cima do muro. Ele não sabe se Deus existe, tá? Bom, suponha que você seja um agnóstico. Deus aceita perfeitamente a tua situação. Basta que você chegue para Deus e diga assim: Senhor, o Senhor sabe que, a bem da verdade, eu nem sei se o Senhor existe. Agora, se o Senhor existir, eu gostaria de lhe conhecer melhor. Deus aceita isso sem nenhum problema. Deus não tem problema com as tuas dúvidas. Agora, Deus vai ter muito problema com a tua falta de respeito. Se você começar a tua oração dizendo mais ou menos assim: e agora Deus me perdoe porque eu vou falar uma blasfêmia aqui, ou aí de cima, está me ouvindo? Cuidado, cuidado. E nós estamos indo para uma geração, a turma dos cabelos brancos vai entender bem o meu português. Nós estamos indo para uma geração que está perdendo o conceito de respeito. Respeito. Quantas vezes no ônibus você vê uma mulher grávida em pé e um garoto de 14 anos desesperadamente usando os polegares com fone de ouvido e um celular? E uma mulher grávida em pé. Nós estamos perdendo o respeito. E esse respeito, em especial, nós estamos perdendo para com Deus. Tem muita gente que se dirige a Deus como sendo o sujeito aí de cima, né? O cara. Deus não é cara, hein? Pelo amor de Deus. Deus é Deus. É uma outra categoria. Nós nunca vamos ser capazes de entender. Quando a Bíblia fala da expressão temer a Deus, a Bíblia não quer dizer ter medo de Deus. Temer, na linguagem bíblica, não é a mesma coisa que ter medo. O temer a Deus é respeitar a Deus. Respeitar a Deus. Respeitar a Deus. Os católicos têm um hábito muito bom que a maioria dos protestantes está perdendo rapidamente. Você entra numa igreja protestante, inclusive as igrejas adventistas, você escuta muito barulho, criança, gente conversando, subindo, descendo, falando e tal. Você entra na igreja católica, quase sempre você escuta, mesmo na igreja cheia, você escuta o quê? Silêncio. Deus aprecia o respeito. É uma bela característica dos católicos. Eles têm mais respeito dentro da igreja. E Deus gosta disso. Tome cuidado com as coisas de Deus. E agora então vamos continuar lendo a lei de Deus. Êxodo 20, do verso 8 ao verso 11. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles. E o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Como é que começa o quarto dos conselhos de Deus para aqueles que querem ser bem-sucedidos na vida? Como é que começa? Lembra-te. Se Deus disse lembra-te, é porque Ele sabia que as pessoas iriam esquecer. Ok? Lembra-te. O assunto nosso não é sábado. Eu podia falar mais ou menos até Jesus voltar sobre sábado e eu não precisaria da Bíblia. Eu podia falar do meu testemunho pessoal. Tá? Essa promessa do sábado se cumpre na vida daqueles que escolhem lembrar o que Deus pediu para lembrar. Aconteceu na minha vida. E eu, se pudesse ter tempo aqui, poderia pedir exemplos, e eu conheço pelo menos um exemplo que está aqui nessa sala, de alguém que podia falar barbaridade de coisa boa a respeito do sábado. Alguém que começou a guardar o sábado recentemente, e aconteceram algumas coisas espetaculares com essa pessoa. Nós não vamos ter tempo para isso. Acredite,
quando Deus diz lembra-te, ok? É bom você levar a sério. E o mandamento do sábado não serve só para você, hein? Serve para você, o que mais? Serve para todo mundo, para os empregados, para o patrão, serve para os animais. Veja que curioso, tem muita gente preocupada com os animais hoje em dia, né? O Deus que criou os animais sempre teve preocupação com eles. Então nessa época os animais eram usados como instrumento de trabalho. Então tinha um cavalo, tinha um boi, eles trabalhavam o dia inteiro. Agora chegava sábado, era o dia de descanso para o patrão, para o empregado e para o cavalo do empregado. Todo mundo descansava. Uau, é sábado, que maravilha. O sábado tem bênçãos espetaculares. Eu vou fazer um apelo aqui, o meu assunto não é sábado, mas eu vou fazer um apelo aqui para aqueles que ainda não têm o hábito de guardar o sábado. E eu não vou ter tempo de explicar isso tudo, mas acredite, o sábado bíblico, Fátima, começa ao pôr do sol de sexta-feira e termina no pôr do sol de sábado. Na Bíblia, o dia começa quando o sol se põe. Cada vez que o sol se põe, começa um dia na Bíblia. Portanto, a gente costuma dizer em português que hoje é terça-feira à noite. Na verdade, na Bíblia é quarta-feira à noite. Portanto, quando o sol se põe na sexta-feira, não é mais sexta-feira à noite, é sábado à noite. Quando o sol se puser na tarde do sábado, já terminou o sábado, já é domingo. Aí dá para pegar o cavalo e sair disparada por aí, porque o sábado acabou, tio. Vamos nós. Vamos continuar vendo os outros conselhos de Deus. A partir do verso 12 agora até o verso 17. Dona Vilma, por favor. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Muito bem. Então aqui estão os últimos 6 conselhos de Deus para alguém que queira ser bem sucedido. O primeiro é assim: tome cuidado. Do mesmo jeito que Deus que criou você merece o quê? Respeito. Tome cuidado em transferir uma parcela desse respeito para quem? Para o teu pai e para a tua mãe, que foram os instrumentos que Deus escolheu para fazer você nascer nesse mundo. Você está entendendo? Nenhum de nós está aqui sem um pai e uma mãe. Eu não estou dizendo necessariamente no sentido emocional, estou falando no sentido biológico. Nenhum de nós está aqui sem um espermatozoide, sem um óvulo. É disso que eu estou falando. Tome cuidado, respeite essas pessoas. E depois vem alguns conselhos. O primeiro é não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não cobice. Esse conjunto de 10 conselhos é conhecido nos meios cristãos como 10 mandamentos. 10 mandamentos. E essa é a versão que Deus passou para Moisés. Eu sei que você pode ter uma ideia diferente desses mandamentos, especialmente se você fez a catequese. Você está acostumado com guardar domingos e festas. Isso fica muito bonito lá no catecismo, mas isso não está em nenhum lugar da Bíblia, inclusive a Bíblia católica. É pena que eu não trouxe a minha. Eu tenho a Bíblia Ave Maria em casa. Aliás, é uma belíssima tradução da Bíblia, hein? Os católicos que estão me ouvindo, a Bíblia Ave Maria é uma tradução espetacular. Pode ler Êxodo 20, verso 8 ao verso 11. Não está escrito guardar domingos e festas. Está escrito o que você leu aí. Lembra-te do sábado. Esses 10 conselhos que Deus deixou para nós têm um propósito. E a pergunta agora então é: qual é o propósito disso? Nós vamos começar no livro de Romanos. É mais para o final da Bíblia, capítulo 3, verso 21 e o verso 22.
Cláudia, lê para mim. Você está com a tradução da Nova Linguagem de hoje. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. Para você ser aceito diante de Deus, você tem que respeitar os 10 mandamentos. Sim ou não? Sim. Não. Lê de novo, Cláudia. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. Para você ser aceito diante de Deus, você tem que guardar os 10 mandamentos, sim ou não? Não. E eu vou dizer para você por que não. Porque se fosse sim a resposta, era melhor a gente se matar. Porque ninguém vai conseguir guardar nenhum mandamento. Nenhum. Eu conheço a Fátima não faz muito tempo, mas eu tenho certeza, Fátima, que você é gente boa. E eu tenho certeza que você não vai ficar chateada com a pergunta que eu vou te fazer. Então não se ofenda, tá bom? Vamos lá. Quantas pessoas você já matou, Fátima? Você não viu o tamanho do olho que ela fez para mim. Nenhuma. Tá bom. Bom, então, olha só. Quando Jesus comentou o mandamento do não matarás, isso está em Mateus 5, 6 e 7. Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito? Não mate. Ok? Agora, Jesus falando. Agora eu vou dizer para você, Jesus falando. Qualquer um, isso está assim na Nova Tradução da Linguagem de hoje, qualquer um que chamar o seu irmão de idiota é considerado de culpado de assassinato. Agora, olha só, você está vendo? A Fátima, gente boa, a Fátima é batista. Não tem como ser batista sem ser gente boa. Agora, a Fátima já está se considerando uma serial killer. E veja, o não matarás era um daqueles mandamentos que a gente, todo mundo aqui, né, vai pensar assim: não, esse eu estou livre, porque eu não matei ninguém. Tudo bem? Então, se a gente não consegue guardar o mandamento do não matarás, calcule os outros. Aquele que fala do adultério, por exemplo, quando você olha com intenção impura, você está entendendo? É um adultério. Então vamos de novo, Cláudia, lê para mim. Mas agora Deus já nos mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Bom, a lei de Deus serve para muitas coisas, sim ou não? Sim. Sim, claro que sim. Ela iria servir, por exemplo, para fazer de Josué um sujeito bem sucedido. Agora, ela podia servir para levar Josué para o céu? Não. A lei de Deus não levou Josué para o céu. Aliás, provavelmente Josué não está no céu. Mas a lei de Deus não foi o que levou Moisés para o céu. Ele está no céu. A lei de Deus não leva ninguém para o céu. De fato, se eu tivesse mais tempo para falar, eu ia dizer para você que é exatamente o contrário. A lei de Deus vai levar muita gente. Aliás, todos os que vão para o inferno vão porque tem problema com a lei de Deus. Tudo bem? Então, a lei de Deus pode muita coisa? Sim. Ela pode garantir salvação? Não. E por que não? Porque ninguém consegue obedecer a lei de Deus. Se nós conseguíssemos obedecer a lei de Deus, Jesus Cristo não precisava ter morrido no nosso lugar. Tudo bem? Então, para que serve a lei de Deus? Nós começamos explicando que a lei de Deus não serve para salvar. Isso quer dizer que a lei de Deus não tem nenhuma utilidade? Não. De fato, eu podia falar aqui muito sobre o porquê que Deus estabeleceu os 10 mandamentos. Se você gosta do livro de Salmos, o salmo mais longo e o capítulo mais longo da Bíblia é o Salmo 119. E o Salmo 119 foi um salmo que Davi escreveu enquanto ele meditava sobre a lei de Deus. Se eu não me engano, são 176 versos. É o mais longo dos salmos. E se você tiver tempo em casa, uma hora dessa, leia o Salmo 119.
ali estão muitas razões pelas quais a lei de Deus é importante. Eu quero destacar duas delas aqui. A primeira delas é proteção. Quer ver só? Vamos para o Salmo 18. Metade da Bíblia. Salmo 18, verso 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é aprovada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. A tradução da Nova Linguagem hoje diz assim: Deus fez tudo perfeito. E isso é uma boa definição de como é que a Bíblia começa, né? A Bíblia começa mostrando claramente que o que Deus criou era tudo perfeito. Nós estamos num mundo de perfeição? Não. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Agora acredite, um dia a perfeição vai voltar. Bom, Deus fez tudo perfeito. E em especial, a lei de Deus serve, a tradução que a senhora leu, usa a palavra, quem tem a tradução clássica aí, usa a palavra escudo. O que é um escudo? É um instrumento de proteção. Lembre-se que naquela época as pessoas lutavam com espada, com punhal, etc. e tal. Então o sujeito, quando ia para a guerra, quase sempre, se ele era destro, ele colocava o escudo aonde? Na mão esquerda. Porque a mão direita, que é a mão forte, ele ia usar para atacar a turma. Então aqui entrava um escudo para se proteger. Certo? A lei e aquilo que Deus fez serve inicialmente para proteção. Você pode perguntar assim: não, mas esse negócio de lei, na verdade eu nunca pensei em lei como sendo uma proteção. A lei, na verdade, é um instrumento de limitação. A lei me limita, né? Eu conheço até hoje muita gente que tem horror esse negócio de limite de velocidade no trânsito. Puxa vida, era bom que não tivesse limite. Mas o limite de velocidade serve como uma proteção. Eu vou dar um outro exemplo para você. Imagine quem mora no 10º andar de um apartamento, de um prédio, ok? 10º andar. Qual é o sentido de colocar paredes no 10º andar de um apartamento? Impedir a tua mobilidade. É esse o objetivo? Não. O objetivo das paredes no apartamento, especialmente no 10º andar, é o quê? A proteção. Proteção. Já imaginou um apartamento que fosse assim, 10º andar, dona Cláudia? Estou falando com um arquiteto aqui. 10º andar, só laje. Só laje. E o que é aqui? Não, aqui é o quarto, aqui é a cama, ok? E o que é ali? Não, aqui é o banheiro, mas não tem parede. Vaso sanitário, chuveiro. E o que é ali? Não, ali é outro quarto, tem o banheiro lá. Como é que você vai trazer uma visita para dentro de casa? Ah, não, você fecha o olho. Não, rapaz. E que tal que a pessoa é sonâmbula? Ela levanta de noite, só tem laje, é 10º andar. O que vai acontecer? E a gente só despenca lá do 10º andar porque a gente está querendo se matar? Não. Quantas vezes você já tropeçou em casa e bateu na parede? E que tal que não tivesse a parede? Você está entendendo? A parede de um apartamento no 10º andar é um instrumento para impedir a mobilidade, para impedir que as pessoas sejam felizes? Sim ou não? Não, claro que não. É um instrumento de proteção. Proteção. Por mais que de vez em quando você tropece e raspe na parede, por mais que de vez em quando a porta encrenque e você não consiga abrir, é um instrumento de proteção. A lei de Deus tem a mesma função. Ela serve como um escudo, como uma proteção. Você quer um exemplo? A maioria das pessoas, quando mata pela primeira vez, logo na sequência, se arrepende. Essa é a reação natural. Briga de trânsito, o cara fica maluco, tá com a arma, tira, mata. O passo seguinte é ele se arrepender. Se antes de ele atirar, ele tivesse respirado, aberto a Bíblia, em Êxodo 20, e lido os 10 mandamentos inteiros, até chegar ao não matarás, você acha que ele tinha descarregado todos os em cima do coitado do infeliz que estava do outro lado do carro? Percebeu? A lei de Deus serve como uma proteção. Vamos continuar vendo para que a lei de Deus serve.
Ainda em Salmo, agora no Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Uau! A lei de Deus serve para quê? Primeiro para proteção. Proteção, claro. Lembre-se que o não matarás, ok? Deus está dizendo para você não matar os outros. Tudo bem? Agora, Deus está dizendo para os outros não matarem você. Você está entendendo? É ótimo para você. Não matem. Quer dizer, é uma proteção. E a lei de Deus dá sabedoria. Olha, uma pessoa que de fato respeita a lei de Deus pode não ter título nenhum, nem de graduação, pode não ter dinheiro, pode não ter posição social, mas com certeza não é uma pessoa tola. Não é. Muitas fortunas foram construídas por pessoas que saíram do nada e respeitavam a lei de Deus. Muitas. Se tudo que eu estou falando para você não te convence, lembre-se do seguinte: os judeus são um dos povos que até hoje mais se preocupam em respeitar a lei de Deus. E eles levam isso tão a sério que alguns fazem o que está escrito na Bíblia, amarram pedaços da lei de Deus na forma de filatérios, assim na testa, no braço e tal. Você vai numa igreja ortodoxa, uma sinagoga, ou você vai em Israel, você vai ver muita gente assim, né? Mas eles se preocupam muito com isso. E os judeus são conhecidos por serem um povo pobre. É isso que está escrito aí? Não é. Ok? Então tem café nesse bule. Tudo bem? Quando Deus diz para você, presta atenção nisso, isso vai servir como proteção, isso vai te dar sabedoria, acredite nisso. Existe sim muita sabedoria e muita proteção na lei de Deus. A lei de Deus só não vai servir para salvar você. Salvação só através de Jesus. Mas enquanto Jesus não volta, tudo bem? Só para fechar esse assunto sobre a lei de Deus, deixa eu te dar mais uma informação para você pensar. A lei de Deus não vai levar você para o céu, Fátima. Não vai. Quem leva você para o céu é quem? Jesus. Ponto. Agora uma coisa eu te garanto, Fátima. A lei de Deus traz o céu para a terra. Você tem filhos? Tem. Menina? Menino. Quanto você daria para poder criar os teus filhos numa cidade onde todo mundo respeita a lei de Deus? Portanto, ninguém matou ninguém. Ninguém roubou nada de ninguém. Ninguém nunca mentiu nada para ninguém. Uma cidade onde você precisa de porta porque esfria e coisa e tal, você não precisa de fechadura porque nunca ninguém vai entrar. O teu carro não precisa de seguro porque ninguém... se você quiser fazer contra uma árvore que vai cair em cima, seguro contra roubo não existe. Ninguém roubou nada. Quanto é que você daria para criar as suas crianças numa cidade dessa? É o céu? Sim ou não? Não é o céu porque uma cidade assim desgraçadamente ainda tem cemitério. Independente da gente respeitar a lei de Deus ou não, todos nós aqui nesse mundo, se Jesus não voltar, todos nós vamos morrer, desgraçadamente, mais cedo ou mais tarde, ok? Muito bem, salário do pecado é a morte, isso é outra conversa. Então, mesmo num lugar onde todo mundo respeite a lei de Deus, tem cemitério? Tem, porque a lei não salva. Agora, tanto quanto possível, Fátima, é o que nós temos de mais parecido com o céu. Percebeu? A lei de Deus não leva você para o céu. A lei de Deus traz o céu para a terra. Se todo mundo respeitasse a lei de Deus, tanto quanto possível nesse mundo, nós estaremos no céu. Ainda teria hospital? Teria. Tem muita coisa que é genética. Você vai fazer o quê? Teria cemitério, teria um monte de problema. Mas nós não teríamos delegacia de polícia, por exemplo. Não teríamos. Não teríamos necessidade de fazer seguro contra roubo. Seria bem melhor do que hoje. Tudo bem? A história de Josué
nos ensina que Deus aprecia em muito a obediência. Quer ver só? Vamos para o Salmo 128. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha que maravilha isso aqui, pessoal. Aquele que teme a Deus. Temer a Deus, a gente já viu, é respeitar a Deus. E respeitar significa não só ouvir, como nós já vamos falar mais disso, né? Aquele que teme a Deus e vive de acordo com a sua vontade, o que acontece com ele? As contas estão tudo em dia, tem o suficiente para viver. O que mais? Será feliz. Quanto é que vale ser feliz, pessoal? E aqui não tem nada a ver com dinheiro. Por último, tudo dará certo. Quem está falando é alguém que fez um monte de bobagem. Quem escreveu isso fez muita coisa errada na vida. Mas ele chegou à conclusão de que as coisas só começaram a se endireitar na vida dele quando ele passou a respeitar o que Deus disse. E vamos para o verso 4 agora, Salmo 128, verso 4. Seu Renato, por favor. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Ok? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O respeito a Deus é o princípio da sabedoria. A história de Josué ensina também que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Você lembra como é que Josué tentou conquistar Ai? Lembra disso? Como é que foi a história? Ele jejuou uma semana, não é assim? Fizeram oração 3 vezes ao dia e nos intervalos leram a lei de Deus para todo mundo lembrar disso. Foi isso? Não. Ele achou que dava conta só com a turma da 2ª divisão. Tudo bem? Como é que foi a conquista de Jericó? Quanto de força, quanto de estratégia militar teve da parte de Josué na conquista de Jericó? Nada. A conquista de Jericó foi um ato puro de Deus. Portanto, José teve que confiar em Deus. Vamos ver o que está escrito no Salmo 127? Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Seu Florisvaldo, lê para nós. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Veja, a Bíblia não está dizendo aqui que você tem que ser preguiçoso e ficar dormindo o tempo todo. Não. Tem um outro pedaço da Bíblia que diz: vai ter com a formiga, preguiçoso. Tudo bem? Então não vamos tirar interpretações erradas. O que a Bíblia está tratando aqui é do contrário. Veja, Josué achou que o braço forte dele dava conta de Ai, que era uma cidadezinha desse tamaninho. Deu conta? Não. Não adianta você trabalhar, planejar, se dedicar e deixar as coisas de Deus de lado. Por quê? Aquele a quem Deus ama, ou aquele que respeita a vontade de Deus, Deus dá as coisas de presente. E acredite, é exatamente assim que funciona. Exatamente assim que funciona. Quem não experimentou Deus, faça esse teste comigo. Primeiro coloque na tua vida em prática o que Deus pediu para você. E aqui não se trata de teologia da prosperidade, nada disso. Não está escrito em nenhum lugar da Bíblia que você tem que entregar R$1.000 de dízimo para que Deus no mês seguinte te dê 10.000 de salário. E daí, se você entregar 3.000, no mês seguinte Deus te obriga a te entregar 30.000 de salário. Isso não existe. Não estou falando de teologia da prosperidade, isso é bobagem, ok? Estou falando do contrário. Estou falando de você fazer o que Deus pediu. Por exemplo, se lembrar do que Deus disse para você, lembre-se, e entregar o resto na mão dele. Eu garanto que você vai ser feliz, você
vai ser bem sucedido e, acima de tudo, você vai ter paz. Essas são promessas. Tudo bem? E a promessa não é minha, a promessa é de Deus. E agora então, o velho Josué, cansado de guerra, chega a hora que também o momento dele tinha passado, como o passado fora o momento de Moisés. Restava para Josué fazer um último discurso para aquele grupo de milhões de pessoas. Alguns ele tinha visto nascer no deserto, muitos tinham atravessado com ele o Jordão, vários tinham lutado grandes batalhas. Agora boa parte da terra tinha sido conquistada. Os israelitas estavam vivendo em paz. As promessas de Deus tinham se cumprido. A terra realmente era uma terra boa, rica, abençoada. Sobrou para Josué um último discurso. Veja o que ele disse. Livro de Josué, capítulo 24. Nós vamos ler o verso 14 e o verso 15. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. O grande general já não precisava mais lutar nenhuma batalha. As batalhas tinham sido ganhas. Estava todo mundo vivendo em paz, cada um na sua cidade. E agora ele reúne o povo para fazer o último discurso. E nesse discurso, ele faz uma revisão da história do povo de Israel desde o momento que eles saíram lá do Egito. E ele se lembra dos momentos importantes onde a mão de Deus tomou conta do povo de Israel, mesmo o povo de Israel sendo rebelde. Muitas vezes o povo de Israel de manhã comia o maná e na hora do almoço estava se prostrando diante de um bezerro de ouro. Eles comiam codorna e daqui a pouco eles estavam adorando os deuses dos amorreus. Os amorreus eram um povo pagão que vivia ali na região. E aí Josué chega para eles e diz o seguinte: pessoal, está na hora da gente parar de brincar com esse negócio. Vocês vão precisar fazer uma escolha. Vocês podem ficar com os deuses que serviram os egípcios, que adoravam qualquer coisa, Rã, o Nilo, o sol, a lua, as estrelas. Vocês podem adorar os deuses pagãos aqui da nossa região, aqueles que pedem para criancinhas serem sacrificadas no altar. Vocês podem fazer uma porção de barbaridades, ou vocês podem adorar o Deus Criador do céu e da terra. Vocês podem se lembrar daquele monte de bobagens que as tradições pagãs até hoje pregam, ou vocês podem se lembrar da lei de Deus, o Deus que nos trouxe até aqui. Eu não sei, Josué falando com eles, eu não sei o que vocês vão escolher. Agora uma coisa eu sei, eu já escolhi. Eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Amém. Agora eu quero falar com você. Josué já morreu faz muito tempo. Agora você está vivo aqui, está me ouvindo. Deixa eu dizer uma coisa séria para você, e leve bem a sério o que eu vou falar, porque tomara que não aconteça, mas pode ser que essa seja a tua última oportunidade de decidir as tuas coisas com Deus. Eu não sei qual é a relação que você tem com Deus. Não sei. Agora uma coisa eu sei. A nossa vida aqui nesse mundo é muito rápida e absolutamente imprevisível. Você está me ouvindo aqui? Daqui a pouco você pode não estar me ouvindo, porque eu posso não estar mais falando. As pessoas morrem, simplesmente o coração para, as pessoas morrem. E tudo que a Bíblia ensina é que o nosso caso com Deus precisa ser resolvido enquanto nós estamos vivos. Enquanto nós estamos vivos, todos temos esperança. Então, nesse momento, existe esperança para você, existe esperança para mim.
Daqui a um minuto eu já não sei mais. Portanto, o discurso de Josué, há mais de 1.500 anos antes de Jesus nascer, 3.500 anos atrás, o discurso de Josué era tão oportuno naquela época quanto é hoje. A minha pergunta para você é a seguinte: a quem você vai servir? Às tradições, aos costumes que te cercam? Ou você vai ficar com a Bíblia e a lei de Deus? O que você vai colocar em prática na tua vida? Aquilo que você sempre praticou, porque alguém falou para você que era assim? Ou aquilo que Deus disse para você lembrar? Eu sei que algumas escolhas podem parecer difíceis, mas acreditem, isso está escrito na Bíblia. Nunca vi um justo desamparado. Nunca vi a descendência de um justo mendigar o pão. Se você provar o grande Deus de Israel, você vai ver que ele continua com tanta força e poder hoje quanto ele tinha nos dias de Josué. O braço forte do Deus de Israel não enfraqueceu ao longo dos séculos. Aquele mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó, que sustentou o povo de Israel em 40 anos do êxodo, continua sendo capaz de se sustentar. Portanto, meu conselho para você é o seguinte: hoje, antes de dormir, de alguma forma, converse com ele. Eu não sei qual que é o teu caso, mas quer um conselho? Converse com ele e diga assim: olha, Senhor, eu tenho grandes dúvidas, eu tenho grandes problemas, eu tenho grandes dificuldades e eu preciso de ajuda. Deus jamais vai se negar a prestar ajuda para você. E daí para frente, siga aquilo que Deus falar com você, porque Ele vai falar. Feche os olhos, quero orar por você. Bondoso Deus, te agradecemos pela história de Josué, os conselhos que o Senhor deu a ele, que continuam valendo para nós também. Te agradecemos porque a tua misericórdia continua tão poderosa hoje quanto nos dias de Josué. O Senhor sabe das dificuldades que enfrentamos. Muitos de nós têm problemas que parecem intransponíveis. Alguns passam por dificuldades que são maiores do que os muros de Jericó. Eu te peço que a tua misericórdia inunde o coração de todos aqueles que estão conosco aqui de paz. Que de alguma forma o Senhor mostre a eles o caminho a seguir. Que teu Espírito seja ouvido e que pela tua misericórdia vidas sejam transformadas. Te peço também que na tua misericórdia o Senhor abrevie os dias que nos separam do retorno da perfeição. Seria muito bom ver Jesus voltar, se possível hoje. Mas se o Senhor não puder voltar hoje, que a tua misericórdia permita que esses dias que nos separam do encontro contigo sejam o mais breves possíveis. Amém. Que o Senhor nos guarde de todo o mal. Por amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai com Deus, um bom restante de semana para você. A próxima semana, as mulheres venham com todo o entusiasmo. Iremos tratar de uma mulher. Tá bom? E os homens venham para você saber que mulher é essa. Tá? Uma mulher muito especial. Que Deus abençoe a todos.